Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia e, com a força do Espírito e sua fama, espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheios de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o que nós acabamos de ouvir é uma verdade onde as nações de toda a terra hão de vir adorar-vos, ó Senhor. Assim como aqui no Brasil nós celebramos a Epifania do Senhor no domingo, nós podemos perceber esta graça onde o Senhor alcançou 3 pessoas de outras nações, os magos, simbolizando ali as nações. E esses magos contemplaram no céu um sinal, porque eles estavam atentos ao sinal do nascimento do Rei dos Judeus. E se colocaram a caminho, seguindo aquele sinal, a estrela, a luz. Chegando em Belém, eles se colocam em adoração. Os magos no sentido dos pagãos, dos astrólogos, dos astrônomos, dos estudiosos, daqueles que querem entender tudo pela lógica da razão, se colocam em adoração ao menino Jesus. Antes o Verbo, agora o Verbo encarnado. Essa manifestação de Deus em meio à humanidade, por amor e por misericórdia do Senhor. Mas também é fato que em outros momentos do Evangelho, assim como na dimensão de algumas parábolas, o Senhor também nos ensina que chegará o dia do julgamento onde o joio será separado do trigo. Aí eu pergunto a você, você realmente está em dia com a sua confissão? Com o sacramento da reconciliação? Será que de fato você está em dia? Porque
muitos, né, acabam não sabendo como se confessar. Infelizmente, essa é a realidade que nós vemos hoje, devido à falta de catequese, de ensinamento, mas também por culpa própria, por não correr atrás dos ensinamentos da igreja. Porque quando nós não entendemos o que a igreja ensina, pior ainda, quando nós não buscamos estudar a doutrina da igreja, facilmente nós somos levados pelos ventos da atualidade. Que ventos são esses? As ideologias, né? Seja política, seja as ideologias, assim como vou citar de novo a ideologia de gênero, onde o Vaticano teve que escrever um documento direcionado aos pais e professores sobre a sua preocupação desta infiltração nas escolas, no ensino. E nós devemos sim nos preocupar hoje com o ensino público e também com muitas escolas particulares e até mesmo, né? Você não pense que o seu filho está seguro das ideologias nas escolas religiosas, não, tá? Porque muitos professores que estão ali dentro foram formados pelo pensamento marxistas, que levam a ferro e fogo, né, essa militância da ideologia de gênero. Por isso nós precisamos conhecer aquilo que a igreja ensina para não sermos pegos de surpresa, achando que nós somos trigos, mas sendo joio. É preciso entender que dentro da dimensão do amor de Deus, sim, né? Falando do amor de Deus, dentro da realidade da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, tem coisas agradáveis de se ouvir. Assim como, né, a afirmação da criação do mundo, porque Deus nos criou por amor, né, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Isso é muito agradável de se ouvir. Mas também existe coisas desagradáveis aos ouvidos humanos. Porque, né, e muitos preferem não tocar nesses assuntos desagradáveis em suas homilias ou em suas pregações, para não ferir a pessoa, porque infelizmente hoje nós vivemos em meio a uma geração mimimi, que reclama de tudo, porque se sentiu ofendido disso ou daquilo, já vai atrás de um processo por danos morais. Uma sociedade incapaz de observar os sinais dos tempos, capaz de observar as realidades que estão à sua volta e fazer uma síntese. Veja, por exemplo, coisas desagradáveis aos ouvidos humanos. Uma pessoa que morre em pecado mortal, a sua alma automaticamente vai para o inferno. Uma pessoa que morre em pecado mortal, sem se arrepender e sem a busca da confissão, né, sem o sacramento e sem o arrependimento, a sua alma vai escolher o inferno. Não é Deus quem manda a alma para o inferno. São as escolhas que nós fazemos aqui na terra que determinam o nosso futuro. Assim como a minha escolha em fazer e viver os mandamentos de Deus, porque quem ama a Deus vive os seus mandamentos, e isto é um sinal de quem ama verdadeiramente a Deus, né, porque São João mesmo nos ensina, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E quem não observa os mandamentos de Deus, escolhe o pecado mortal. E se não há arrependimento, e se não há confissão, a alma vai automaticamente para o inferno. Não sou eu que inventei isso, está lá no Catecismo da Igreja Católica.
É desagradável, tanto é que nas redes sociais, né, eu trabalho com a evangelização através de um site e do Instagram chamado Frases de Santos. Você até pode buscar lá depois e perceber, né, os comentários e as curtidas. Acesse lá depois o Instagram, Frases de Santos, e veja. Quando se posta uma frase de santo dentro dessa dimensão do amor de Deus, ou seja, aquilo que é agradável, tem centenas de curtidas e vários comentários. Quando se pega um ensinamento do santo, que ele nos ensina que a vivência da fé é exigente, que é preciso doar-se, é preciso renunciar às coisas mundanas, porque senão, né, quem não renuncia às coisas mundanas, quem não renuncia ao pecado se perderá. Tem lá uma meia dúzia de comentário ou de curtida. As pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade da igreja porque não entendem a doutrina da igreja e se desesperam diante de qualquer coisa. Assim como nós vemos em meio à pandemia, são já 2 anos. E todo mundo já está cansado. E a maioria está achando que já pode andar por aí de qualquer jeito, achando que só a vacina vai resolver. Veja o resultado nos grandes hospitais públicos nas cidades. Está voltando, crescendo. E não vem com essa historinha de que, né, de teoria da conspiração e tal. Se existir, eles vão se entender com Deus. Mas veja a gravidade das coisas. Aquele que crê e vive a doutrina da igreja vai zelar pela sua vida e pela vida dos outros. Porque o amor cristão e a fé em Jesus são componentes de um único mandamento. Amor e ódio são inconciliáveis. Amor e ódio são inconciliáveis. Seja o ódio que você traz para com seu irmão que te feriu, que te machucou, que fez aquela pior atrocidade, onde você diz, eu não vou perdoar porque isso é imperdoável. Né? O ódio é incompatível com o amor de Deus. Assim como existem muitos grupos por aí, sede-vacantistas e tantas outras realidades que acabam falando e trazendo as mazelas da igreja, né, de forma irascível, também não está em comunhão com a igreja. Porque o amor cristão conhece 3 relações. O amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com os irmãos. Por isso eu não posso fazer aquilo que me dá na telha. A falsa liberdade. Achar que eu posso fazer tudo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, porque a minha, né, liberdade precisa levar em conta também a liberdade do outro, a saúde e o bem-estar do outro, porque se eu for fazer alguma coisa que me leva para longe de Deus, que me leva a odiar os meus irmãos, pior ainda, me levam a praticar certas situações de pecado ou viver de qualquer forma que vai prejudicar a outra pessoa. Por isso o amor e o ódio são inconciliáveis. Quem ama, perdoa. Quem ama a Deus vive os seus mandamentos. Quem ama a Deus precisa amar de fato os seus irmãos. Porque se eu não amo os meus irmãos, de fato eu não amo a Deus. É preciso entender esta lógica destas 3 relações do amor. O amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com Deus e os irmãos. O amor de Deus e aos irmãos estão intimamente ligados. Quem ama a Deus ama também o seu irmão. Mas o verdadeiro amor de Deus manifesta-se no amor aos irmãos, aqueles que muitas vezes nós não queremos reconhecer, que nós não queremos perdoar, que nós não amamos. Vivendo a nossa vida de qualquer forma, levando doenças para dentro de casa, levando, né, consequências a partir dos jeitinhos que eu vou dando, das corrupções que eu vou vivendo. Assim como nós vemos na saúde pública, né?
milhões e milhões que foram liberados pelo governo federal, que muitos estados e prefeituras passaram a mão e desviaram para outras realidades. Isso não é fake news, não. É verdade. E talvez esta pregação nem vai para o Canção Nova Prey depois. Só por causa desse fato. Se nós não falarmos a verdade, amando a Deus sobre todas as coisas, porque Deus nos ama, e este amor de Deus que se manifesta em nós, a partir do amor de Deus em nós e do nosso amor por Deus, precisa ser manifestado na vida dos irmãos. Deixando de lado as corrupções, deixando de lado os adultérios, deixando de lado a pornografia, deixando de lado os jeitinhos, deixando de lado aquilo que me leva a ser joio em meio ao trigo. E o que você quer ser, joio ou trigo? Você vai escolher o celeiro ou a fogueira? Você quer ser um verdadeiro cristão católico ou mais um em meio ao mundanismo? Você vai querer participar do paraíso ao lado de Deus? Ou você vai permitir-se, conduzido pelos seus pecados, ir para o inferno? A escolha é sua. Então saiba decidir o que você quer para a sua vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.